Dia e noite subo a ti, tu és digno de tudo. Aleluia, Jesus. Tu és digno de tudo. Glória a Deus. Só tu és, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Aleluia. Tua é a glória. Glória a Deus, igreja. Amém? Graça e paz. Muito nervoso. A gente anota tudo, a gente não sabe se vai conseguir falar tudo, mas tá aqui. Amém? Quando o Fran me passou o convite, a gente gela, só quem está aqui em cima sabe o que a gente passa, mas é um privilégio muito grande você poder estar tendo oportunidade de estar ministrando a palavra. É um momento assim, várias emoções ao mesmo tempo, mas também são desafios que Deus coloca na nossa vida para a gente poder aprender cada dia mais dele também. O tema, quando o Fran me passou, foi mais de ti. E eu, acho que, se eu não me engano, acho que foi 1 ou 2 dias depois, eu já tinha mandado para o Fran. Falei, Fran, cara, olha só, eu falei mais de ti, já me veio isso daqui, que eu vou passar aqui para vocês hoje, já me veio um tema. Eu falei, cara, eu vou em cima disso daí. Orei, pedi direção de Deus e que eu consiga passar a mensagem em nome de Jesus. Quando a gente fala mais de ti, a gente quer ser mais. O que a gente quer dizer mais de ti? Que a gente quer mais dele. E para a gente querer mais dele, cara, existe todo um processo, né? E para a gente poder ser cheio dele, existe uma coisa que a gente precisa fazer, que é primeiramente se esvaziar. Porque hoje, infelizmente, a gente está cheio de coisas que, infelizmente, a gente não consegue estar cheio dele. Porque a gente impede que a gente esteja cheio dele. Então, eu vou estar lendo aqui. Fala, lindão. Começar aqui. Brian, coloca a versão NVI, por favor. João 3, 22. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Isto se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhes disseram, mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. Isso João respondeu, uma pessoa só pode receber o que é lhe dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado diante dele. A noiva, presta atenção nessa parte, gente, a noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e o que atende e o ouve enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Cara, eu aprendi algo hoje e vou tentar passar para vocês. Eu converso muito com o Juninho, sempre quando eu estou para ministrar alguma coisa, eu sempre converso. E, cara, ele falou algo assim, mano, que, cara, eu aprendi. Eu falei, rapaz, como que a gente não vê essas coisas? Mas é tudo aprendizado. O interessante, eu vou começar dessa parte. Volta um versículo, por favor. Acho que é o 29. É o 29. O amigo presta serviço ao noivo. Agora eu vou tirar onda aqui, né? Naquela época, quando existia um casamento planejado, o noivo, ele tinha o papel de levar o presente, levar as coisas, as lembranças para a noiva. Porque naquela época o noivo e a noiva, durante a cerimônia, o noivo e a noiva não se viam. Então, o noivo, ele tinha, o amigo do noivo, no caso, ele tinha esse papel de levar as lembranças, vamos botar os presentes até a noiva. Só que existe uma coisa que o amigo do noivo não podia deixar acontecer. Era da noiva se apaixonar pelo noivo.
Então, o que acontece? Se a gente levar para o lado hoje, para o nosso dia a dia, a gente é amigo do noivo. Só que as pessoas estão olhando muito mais para a gente do que para Cristo. As pessoas estão se apaixonando mais por nós do que por Jesus. Estão olhando mais aos homens do que a próprio Cristo. Então, isso é uma forma que não deixa a gente se esvaziar, que não deixa a gente se esvaziar para a gente se encher dele. Então, eu citei aqui João, porque, cara, tem 2 sentimentos aqui que eu vou citar, que, cara, se encaixam muito em João, e ao mesmo tempo pode ser coisa que a gente está convivendo hoje, que acontece dentro da igreja, que acontece no nosso dia a dia. Mas vamos lá. O texto convém que ele cresça e que eu diminua, significa que devemos pôr Jesus em primeiro lugar. Isso é fato. Quando a gente prega o evangelho para alguém, um novo convertido, a gente precisa fazer com que ele entenda que a gente precisa diminuir para que o ministério de Jesus, para que Jesus venha crescer. Quando a gente prega, o novo convertido ele tem um entendimento que o Cristo tem que ser o centro de tudo, vamos botar que o ministério de Jesus cresce, que o evangelho cresce. E é isso que a gente precisa fazer, pregar o evangelho. E você não precisa deixar, quando a gente fala de deixar Jesus crescer e diminuirmos, não é anular a nossa identidade. Deus te fez conforme você é. E talvez o seu jeito vai ser o jeito de você chegar e pregar o evangelho, de falar de Jesus para aquela pessoa. Só que existe assim, como não anula a nossa identidade individual, mas precisa sim mudar as nossas prioridades. A gente precisa priorizar a Cristo. E, cara, infelizmente a gente não tem feito isso. Nós temos sendo muito negligentes. Eu hoje de manhã acordei por volta de umas 6h40 e, cara, eu começava a orar e, mano, como essa palavra bateu muito em mim. Como eu tenho sido negligente nessa parte. Como eu tenho colocado outras prioridades, eu não tenho colocado Cristo como prioridade. E talvez em coisas bobas. Um exemplo muito claro, tempo no celular, tempo vendo televisão, tempo vendo computador. Cara, eu trabalho o dia inteiro na frente do computador. Eu chego em casa, eu ainda mexo com o computador fazendo as minhas coisas. E tem vezes que eu confesso para vocês que às vezes o tempo que eu dou para ele é muito pequeno. E então isso mexeu muito comigo. Então assim, que ele cresça. Todos precisam ouvir sobre Jesus. Quando alguém se converte, o ministério de Jesus cresce. O nosso grande objetivo de se contar as boas notícias sobre Jesus para todas as pessoas, para que cada vez mais pessoas conheçam o reino. A gente precisa apresentar o reino de Deus, o reino de Jesus para as pessoas. Não é só simplesmente falar. A gente comentou ontem, a Mila que estava na célula, que em nós precisa ter o brilho de Jesus Cristo. As pessoas precisam chegar até a gente e ver em nós o brilho do Espírito Santo, o brilho de Cristo. Para que as pessoas cheguem e falem assim, cara, aquela pessoa carrega algo diferente. Porque não é o que você vai falar para as pessoas somente. Porque quem convence é o Espírito Santo. A forma como você vai plantar a semente na vida daquela pessoa vai fazer toda a diferença. E talvez só em simplesmente falar. A Verônica, a minha esposa, ela fala muito isso, que são coisas às vezes pequenas, que ela fala que ela não é cabeleireira, ela é psicóloga, porque salão você fala mais e ajuda e tal. E, cara, ela simplesmente falou algo bem simples e a pessoa pediu um abraço nela. E aquele abraço mudou o dia daquela pessoa. Coisas simples, e é isso que a gente precisa fazer. Então, a nossa vida individual, devemos procurar a conhecer Jesus cada dia mais. Ele precisa ser o centro de cada área da nossa vida. Ele precisa ser o centro de tudo na nossa vida, não tem como. O Cristo, ele tem que ser o centro de tudo. Quando mais buscamos a Jesus e nos submetemos a Ele, mais Jesus cresce dentro de nós. Brian, coloca Gálatas 2, versículo 20, por favor. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé e no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Cara, não tem jeito. Esse é o caminho. A gente não tem que viver para a gente tem que viver para Cristo. Não é mais a gente, não é mais os nossos desejos, não é mais as nossas vontades, e sim a vontade do Pai, sim a vontade de Cristo sobre as nossas vidas.
e eu diminua. Quantas vezes procuramos a glória, a fama, louvor para nós próprios? Mas esse não deve ser o nosso objetivo principal. Não há nada errado em ser conhecido ou admirado, mas em tudo Jesus deve receber toda a glória. A gente falou, cara, parece que foi tudo que a gente conversou na célula. Quando a gente fala, principalmente quem está aqui em cima ministrando a palavra, ou quem está ministrando o louvor, cara, existe essa coisa de algumas pessoas, infelizmente, se perderem na fama, de receber a glória das pessoas e as pessoas, ao mesmo tempo, receber essa glória. E, cara, não é assim. A glória, ela tem que ser para Cristo. O que a gente faz aqui em cima, ou ministrando, ou a palavra, ou independente do que vocês fazem no dia a dia, na vida de vocês, a glória tem que ser toda dele. A gente não tem glória nenhuma. A gente está aqui de passagem. A gente não precisa de glória. Quem tem que ter toda a glória, toda a honra e toda a glória é Ele, é Deus. Amém? Que Ele cresça e eu diminua, deve ser uma mudança de prioridade. A gente precisa priorizar essa mudança na nossa vida. Eu vou citar alguns pontos aqui importantes para que a gente possa se esvaziar e encher mais de Deus. E eu vou citar aqui no caso de João, tá? Vamos lá. Primeiro ponto, isso acontece no nosso dia a dia, isso é um processo constante. A gente precisa se livrar de sentimentos e emoções que não procedem de uma caminhada cristã. Existem coisas que a gente faz que, infelizmente, a gente impede que a gente venha se esvaziar para que Ele venha encher. Não tem como a gente colocar os nossos desejos, as nossas emoções, e se encher disso e não deixar que o Espírito Santo, que a gente venha ser cheio dele. Então, eu citei um ponto aqui, inveja. Volta no início lá para mim, em João 3:22. Desculpa, 23. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Passa, Brian. Pode passar. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. E eles se dirigiram a João e lhes disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. Isso João respondeu a uma pessoa. João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus? Mais um, Brian. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado diante dele. Cara, para pensar aqui. João era o cara que ele tinha conhecimento, que ele ensinava e que ele batizava. E ele tinha noção que ele era o precursor do ministério de Jesus. Ele sabia que ele viria primeiro para poder iniciar o ministério de Jesus, e ele tinha tanta noção de quem era Cristo, que ele mesmo disse que ele não tinha a honra de desatar as suas sandálias. Então ele conhecia Cristo. Mas vamos parar para pensar. Ele pregava, ele batizava, ele fazia a mesma coisa que Jesus estava fazendo do outro lado. E chegam pessoas para ele e falam: cara, ó, aquele cara lá que você falou que estava testemunhando lá, que você batizou, está fazendo a mesma coisa que você. A inveja não podia entrar no coração de João? Podia, porque é isso que o diabo faz. Em situações, o diabo ele vai tentar desconstruir algo e vai tentar colocar na tua vida o que simplesmente é errado. Nesse caso, a inveja, ele podia muito bem ter chegado e falado assim: não, peraí, não, tudo bem que eu batizei ele, tudo bem que eu iniciei o ministério dele, mas ele não pode fazer isso. Porque se você olhar com atenção, se João deixasse que o diabo colocasse a inveja no coração dele, olha quantas pessoas João podia arrastar também. Porque naquela época, João Batista, quando ele estava pregando e batizando, tinha uma multidão seguindo ele. Então ele podia muito bem ter essa inveja no coração e simplesmente falar: não, não é isso. Não, quem esse cara está pensando que é? Mas não, ele sabia quem era Jesus, e ele sabia qual era o propósito dele. A gente precisa ter entendimento do nosso propósito. A gente, independente de qualquer coisa, a gente não pode ter inveja.
Porque a inveja não procede de uma caminhada cristã. Talvez você possa, isso acontece muito, de você talvez chegar e ver pessoas, caramba, fulano chegou, tem 2 meses, já está pregando, eu já estou aqui há 6 meses e não... Você começa a criar uma inveja que talvez você fale assim, mas espera aí, por que será que 2 meses ele entrou na igreja e está pregando e eu não? Porque existe uma coisa chamada relacionamento. O que você tem feito para buscar, para você chegar ao ponto de você poder fazer algo para Deus? Porque se você estiver cheio de fama, de glória, cara, você não vai conseguir nada. Agora, se você se esvaziar, buscar e deixar com que o Espírito Santo encha a tua vida e você tenha uma vida de relacionamento, aí sim as coisas vão começar. E outra, você tem que estar disposto. Não adianta querer fazer por fazer. Precisa estar disposto. É fácil? Não. Está aqui em cima ministrando a palavra, é fácil? Não. O pastor sabe muito disso. Quando ele fala comigo, eu falo, não, pastor, bota fulano. Eu já tentei botar a Verônica várias vezes na bomba. Eu falei, não, chama Verônica, ela fala bem pra caramba. Cara, mas não é Verônica. Sou eu. É o que Deus tem chamado, é o que Deus tem colocado. E eu tenho certeza que se o pastor tem falado, tem chamado ou escolhido alguém, ele tem entendimento do que ele está fazendo. E a gente precisa obedecer. É fácil? Não. Não é fácil. Não é fácil mesmo. Então João poderia ter sido vítima desse sentimento, pois ele era chamado de mestre, ele batizava, ele pregava. Então ele teve o entendimento que a inveja para ele não cabia, porque ele tinha um entendimento de quem era Cristo. E a gente precisa tomar muito cuidado com a inveja dentro da igreja, porque o diabo ele coloca as setas, que às vezes é um troço bobo, cara. Você talvez sente uma inveja de alguma coisa ou de alguém, e isso vai destruir o seu coração. Amém? Provérbios 14:30, Brian, por favor. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Cara, olha só que interessante. Quando a gente fala de ossos, o osso é a estrutura do nosso corpo. A estrutura do nosso corpo é que nos mantém de pé. Então, se a inveja entrar, os ossos vão apodrecer. Então, automaticamente, a gente vai cair. Então, isso é muito sério. Talvez você olhe a inveja como algo, só uma inveja, não tem como correr atrás. Cara, é muito sério. Você tem noção do que está falando aqui? Apodrecer os ossos. E às vezes aquilo que apodrece, talvez não consegue ser restituído. Então, vocês venham estar meditando sobre isso, porque isso mexeu muito comigo, de estrutura, da gente estar sempre cheio, da gente estar sempre tomando cuidado, pedindo direção do Senhor, para que alguns sentimentos não anulem o nosso amor por Cristo, ou a gente deixa de se esvaziar para que Ele venha encher. E vou para o outro ponto, o orgulho. O orgulho é o pecado que vemos facilmente nos outros, mas raramente a gente reconhece. O orgulho ele é um sentimento, vamos botar assim, bem silencioso. Porque às vezes a gente não consegue perceber o orgulho. Talvez alguma coisa que você acha que é só um sentimento, que é só uma opinião, na verdade você está sendo orgulhoso. Algumas pessoas consideram orgulho como um pecado das pessoas, tipo, só as pessoas que estão em cima são as pessoas ricas, as pessoas de alta estatura, entre aspas, os pastores de bambambam. Mas na verdade, existe o mal mais comum, que são os que olham de baixo para cima, que são as críticas, que são a difamação, você resmungar, você ser desleal, você cobiçar, você criar contenda. Porque, cara, o orgulho ele cria isso. O orgulhoso ele quer a glória para ele. O orgulhoso ele não vai deixar você ter a glória, ele quer a glória para ele. E para ele ter a glória para si, se ele tiver que te derrubar, ele vai te derrubar. E o porquê que eu falei que o orgulho ele é um sentimento silencioso? Porque talvez a pessoa vai se aproximar de você para simplesmente te derrubar, porque ele sabe que você talvez possa roubar a glória dele. Talvez você possa roubar aquilo que ele tanto almeja. E ele pode ser a pessoa mais próxima.
tem uma frase que eu acho bem interessante, que as pessoas que estão mais próximas de você, infelizmente, são as que mais decepcionam. Porque a gente jamais imagina que aquele que está próximo da gente vai decepcionar a gente. Só que o único que não decepciona é Cristo. Esse nunca decepciona a gente. Ele pode corrigir de forma talvez que a gente não aceite. Ele pode, às vezes, cara, machucar. Mas isso é aprendizado. Porque Deus ama e Deus só corrige quem Ele ama. Amém? João 12, 42, Brian. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Você tem noção? Eles sabiam quem era Jesus, mas o orgulho talvez cegou eles deles saberem realmente quem Cristo era e não aceitou o que Cristo fazia. Então o orgulho tomou conta. Então o orgulho às vezes vai fazer com que você fique preocupado com o que as pessoas vão achar de você, o que as pessoas vão falar de você. E você vai viver uma vida, cara, que não é sua. Porque o orgulho ele também te cega. O orgulho ele te engana. Você talvez vai viver o orgulho pensando que o que você está fazendo é certo. Mas o que você está fazendo, cara, você está destruindo. Talvez não só a tua vida, mas a vida daquele próximo. Por quê? Porque o orgulho ele contamina as pessoas também. Quando o orgulho toma conta do nosso coração, perdemos a nossa independência do mundo e entregamos a nossa liberdade ao cativeiro, ao julgamento dos homens. Quando a gente é orgulhoso, a gente faz, infelizmente, com que outras pessoas te julguem. A gente leva as outras pessoas ao erro também. Porque, como eu falei, é tipo uma contaminação, cara. Você vai contaminar as pessoas, você vai criar contenda e vai começar a fazer os julgamentos. As pessoas vão te julgar. Você vai fazer com que você induza outras pessoas a julgarem outras pessoas e assim vai. Então, cara, é algo que vai se espalhar e aonde talvez algumas coisas, alguns ministérios acabem, alguns departamentos acabem. Infelizmente, algumas paróquias venham se dividir justamente por causa do orgulho, de não reconhecer que está certo, de reconhecer, não, você está errado, reconhecer a repreensão. Isso acontece até dentro do nosso trabalho. A gente acha que a gente está certo e o nosso patrão está errado. E quando o patrão vem falar alguma coisa com você, você fala, cara, você está errado. Não, você, mesmo sabendo que você está errado, mas o seu orgulho de você querer ser melhor, de achar que você está certo, você não vai aceitar a repreensão. Mas aqui eu coloquei também, a gente falou de se esvaziar. Então, no caso aqui, o João, eu citei a inveja e o orgulho, porque é mais ou menos o que o texto fala. Aquilo que o diabo podia fazer na vida de João. Aquilo que, infelizmente, o diabo pode fazer na nossa vida. Então, a gente acabou se esvaziando, se livrando de alguns sentimentos, de alguns desejos que não convém como uma caminhada cristã. E agora a gente está vazio, vamos colocar assim. Então, a gente vai se encher. Então, tem 2 tópicos que são essenciais para que a gente venha a ser cheio do Espírito Santo, a gente venha ter mais dele na nossa vida. O primeiro passo é buscar a Deus. Mateus 6,6, Brian, por favor. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore seu pai que está em secreto. Então, o seu pai que vem em secreto o recompensará. Precisamos ter uma vida de oração. A vida de oração é uma da maneira mais direta de relacionamento com Deus. Para pensar. Quando você está com algum problema, talvez a gente não procura o pastor para conversar. Por quê? Porque você precisa de algo. Só que a gente também, quando fala de entrar em secreto, às vezes Deus quer ter uma intimidade secreta com você. É você e Ele. Ele quer ouvir da sua boca o que você precisa, o que você necessita. Aquilo que, cara, como é que é a palavra? É se despir diante dele. É colocar os seus erros, os seus pecados, as suas dificuldades, aquilo que talvez você acha que não está te agradando. E eu já passei por experiências assim.
recentemente, mais ou menos um mês, eu passei por esse problema no trabalho. O pastor sabe, ele foi lá em casa, ele orou por mim. E depois que passou tudo, eu cheguei e falei assim, cara, eu conversei com o pastor, amém, mas eu não conversei com Deus. Não que é errado eu procurar o pastor para conversar, mas que eu posso também, quando a gente fala assim, Senhor, me ajuda, me dê uma direção, cara, beleza, mas se você vai pedir direção e vai pedir ajuda a Deus, cara, você precisa se relacionar com Ele, você precisa buscar, você precisa orar, né? Então a oração, você pode se despir diante dEle, a oração, você convida o Espírito Santo a estar presente na sua vida. Então a gente sabe que a oração, que é o jejum, né? O jejum é a frase que a gente usa lá na célula, que falou que o jejum sem oração é dieta, né, Juninho? O que adianta você jejuar, mas você não está em espírito de oração? Regime. Então, hoje eu fiz isso. Hoje eu fiz um jejum de algo, cara, que eu tenho um vício muito grande, que é café. Hoje eu fiquei sem café. Só à noite aqui na igreja que eu tomei. Mas isso para mim é matar minha carne. Isso para mim, você abrir mão, se abster de algo que é muito difícil para você, para mim é um desafio muito grande. Quem conhece sabe como que eu gosto de café. Mas eu não fiquei só no café, eu não fiquei só no jejum. Eu comecei a orar. Eu orava, buscava. Quando dava uma oportunidade, eu orava, buscava. Pedia a direção de Deus, pedia para Deus me abençoar. Então, assim, o jejum, ele precisa ser algo também de uma caminhada cristã. A oração, o jejum, a gente precisa se aproximar dele. E para fechar, misericórdia, assim, o som não queima, né? Bota para mim Lucas 14, 27. Isso aqui é algo muito, 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 muito importante. Lucas 14, 27. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Cara, a gente precisa carregar nossa cruz. É você matar a sua carne para você poder chegar até Ele, você renunciar. Não tem como você não ser discípulo de Cristo se você não renunciar. Se você não pegar a sua cruz, se você carregar a sua cruz, matar a tua carne, os teus desejos, os seus anseios e chegar até Ele. E para fechar, que eu achei bem interessante é que, se a gente olhar a caminhada de Jesus, Jesus precisou chegar até a cruz para Ele ter um encontro com o Pai. Então a gente precisa carregar a nossa cruz, ir até a cruz para a gente ser cheio dele e a gente encontrar com o Pai também. Então, em nome de Jesus, eu não sei se eu fui rápido, se eu demorei, mas enfim, foi algo que, chamar o Ministério de Louvor aqui, foi algo que mexeu muito no meu coração. Eu creio que vai mudar muita coisa daqui em diante na minha vida, porque tudo que foi falado aqui é algo que infelizmente eu vivo. Eu tenho... o que mais me marcou foi essa frase: deixar Jesus crescer e nos diminuirmos não é anular a nossa identidade individual, mas sim mudar as nossas prioridades. A gente precisa mudar a nossa prioridade. A gente precisa mudar as nossas atitudes. Não tem como. Não é deixar de ser quem você é. O pastor tem um jeito dele, a Mila tem um jeito dela, o Brandão tem um jeito dele. Mas através das nossas vidas, que o brilho de Cristo venha estar em nós, para que nós venhamos ser a Bíblia que as pessoas precisam ler. A gente precisa ser testemunho para as pessoas, porque talvez você vai falar de Jesus, a pessoa fala assim, isso daí eu já sei, mas o teu testemunho, talvez o teu testemunho verdadeiro, é o que vai impactar as pessoas, a ter um encontro com Cristo, a ser cheio dele, e a gente poder ter uma caminhada cristã correta, que não é fácil. Pedir o pessoal para ficar de pé, por favor. Fechem os olhos e peça a Deus do que você precisa se esvaziar, de quais sentimentos que você precisa se esvaziar para você estar cheio dele, do que você precisa abrir mão, de quais são as prioridades que talvez você tenha colocado que não seja Cristo. Eu sei que não é fácil. O nosso dia a dia, o nosso trabalho,
nos impede justamente disso. A gente priorizar as outras coisas, não priorizar a Cristo. Então que você venha pedir o Espírito Santo para te capacitar a identificar aquilo que não está deixando você ser cheio dele. Em nome de Jesus, Deus. Importa que ele cresça. Aleluia, Jesus. Seu amor está. Nos ajuda, Deus, a encontrar aquilo que não tem deixado, Pai, nós sermos cheios do Senhor. Nos ensina a priorizar sempre a Ti, Deus. Que o Senhor venha ser o centro de tudo em nossas vidas. Seu amor está. Que não venha anular a nossa identidade, mas sim venha ser uma mudança de prioridade na nossa vida, Deus. Nos ajude, Deus, a não julgarmos, Pai, a não sermos hipócritas, a reconhecer os nossos erros, reconhecer aquilo que nos impede de ser cheios do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, Deus.